Brian Griffin foi inicialmente retratado como um dos personagens mais responsáveis em Family Guy. No entanto, ao longo do show, sua personalidade evoluiu, levando-o a cometer ações terríveis e questionáveis, e é uma dessas ações que vamos ver no vídeo de hoje, aonde Brian foi talarico ao pegar a Bonnie, esposa do seu amigo Joe, que após descobrir a traição fez de tudo para se vingar do cachorro. Já o Brian ficou cansado do julgamento de seus amigos e decidiu fugir com a Bonnie. Quer saber? Vamos dar um fora daqui. O episódio se inicia na casa do Joe, aonde estavam comemorando o 46º aniversário de Bonnie, quando Joe decide compartilhar um compilado dos momentos mais memoráveis de sua lua de mel em Cancún. O vídeo destaca ocasiões em que ele ainda não tinha deficiência, e Bonnie parecia muito feliz em estar ali. Em seguida, Joe escolhe exibir o vídeo do 10º aniversário de casamento, no qual ele já estava em uma cadeira de rodas. E sem perceber acabou mostrando que a Bonnie já estava notavelmente abatida. Enquanto saía do banheiro, Brian ouviu Bonnie chorando no quarto dela. Ele foi até lá, onde Bonnie desabafou, dizendo que sua vida era jovem e feliz, mas agora parecia estar se tornando velha e centrada apenas em cuidar de Joe. Brian, dizendo compreendê-la, revelou sentir que também era aprisionado na casa de Peter e sempre se questionava se não seria melhor viver sozinho. Por sua vez, a Bonnie pensava a mesma coisa, e agradece Brian pela compreensão. Ele então resolve fazer um carinho na orelha dela, e com isso Bonnie e Brian se beijaram. Após o beijo, ambos se sentiram desconfortáveis, levando Bonnie a decidir voltar para a festa antes que Joe percebesse sua ausência. Já o Brian sentiu-se culpado por beijar a esposa de seu amigo e não conseguia dormir à noite. Ele então resolveu contar o segredo para o Peter, que ficou chocado com a revelação. Peter falou que se Joe descobrisse, poderia acabar com a vida do Brian. Consciente das graves consequências, Brian fez Peter prometer que não contaria a ninguém sobre o beijo. Peter assegurou-lhe que era hábil em manter segredos e pediu para não se preocupar. No dia seguinte, Lois convida Bonnie e Joe para uma noite de jogos em sua casa. Ao chegarem lá, Bonnie vai até a cozinha e se assegura com o Brian se ele não havia contado sobre o beijo para ninguém. Brian jura não ter contado e que aquele segredo morreria com ele. Mas quando vão para a sala, acabam vendo Joe jogando charada com o Peter, e enquanto Joe fazia os gestos, o Peter acaba revelando que Brian beijou Bonnie na festa de aniversário dela. Espere, eu sei, aquela noite em sua festa, Brian beijou Bonnie. Logo em seguida, Brian decide ir à casa de Joe para se desculpar por ter beijado sua esposa. Lá ele revela que estava embriagado e não tinha intenção de beijar Bonnie. Inicialmente o Joe demonstra total compreensão, revelando ser alguém que não guarda ressentimentos. No entanto, pouco depois, vemos o carro de Brian sendo guinchado a pedido de Joe. Bom, eu espero que seu dia fique melhor, Brian, mas eu não contaria com isso. Em outro dia no bar, Joe decide se desculpar com Brian por ter deixado o clima ficar ruim entre eles. Para mostrar que não tinha ressentimentos, se oferece para pagar uma bebida. Brian fica feliz ao perceber que Joe estava disposto a deixar aquele vacilo no passado e aceita a oferta. No entanto, ao dar um gole na bebida, acaba desmaiando. E ao acordar no dia seguinte, o Brian descobre que Joe colocou sapatos em suas patas e postou um vídeo dele desesperado na internet. Eu também esfreguei meu traseiro na sua cara enquanto estava inconsciente. Gosto de colocar coisas na internet. Na tentativa de frear a vingança de Joe, Brian convoca uma intervenção, na esperança de que seus amigos fizessem Joe perceber que ele estava indo longe demais em sua vingança. Durante a intervenção, Joe argumenta que quem foi longe demais foi Brian, ao violar a santidade de seu casamento com Bonnie. Peter então menciona que apesar de Brian ser um cretino por passar a vida tentando traçar a Lois, ele não odeia o amigo por isso. Já o Quagmire concorda que Brian é um babaca, mas coloca a culpa em Bonnie por sempre estar aberta para negócios. Até Lois concorda que Bonnie é bastante oferecida. Cansado de ver ele e Bonnie sendo massacrados, Brian decide revelar que Bonnie abriu mão de sua própria juventude para cuidar do marido que havia ficado deficiente. E ninguém nunca perguntou como ela se sentia levando aquela vida. Ele ainda justifica o beijo, dizendo que foi o único que parou para ouvi-la, e ela, se sentindo aprisionada no casamento, acabou cedendo. Brian argumenta que ele e Bonnie merecem algo mais do que as pessoas que tinham em suas vidas, e juntos decidem fugir. Nossa, não demos uma dentro da intervenção de hoje. Durante a fuga, ambos pareciam orgulhosos do que estavam fazendo. Bonnie expressou sua alegria por finalmente poder realizar seus sonhos, mas para surpresa deles, o carro ficou sem combustível. Brian chega a pedir o cartão de crédito emprestado a Bonnie.
mas descobrem que Joe era quem cuidava de todo o dinheiro dela. Sem combustível e sem dinheiro, eles começaram a trabalhar em uma lanchonete até conseguirem dinheiro suficiente para continuar a viagem. Enquanto isso, Joe mostra-se profundamente chateado por ter sido largado por Bonnie. Já o Peter tenta confortar o amigo, mencionando que não iria ao casamento de Brian com Bonnie. No entanto, acaba estragando as coisas ao revelar que se fosse para ser padrinho ele com certeza iria. E na hora de brindar o casamento do amigo, ia se referir ao Joe como um ex da mulher que o Brian ia marcar território. Ah, Peter, esse é bom! Obrigado, querida. Espero que o Brian e a Bonnie sejam felizes como nós. Ao Brian e a Bonnie! Durante o trabalho na lanchonete, Brian perde a paciência com Bonnie por ela falar incessantemente sobre seu sonho em outra cidade, e principalmente por achar a voz dela irritante como uma lixadeira. Isso leva a uma discussão acalorada, com Bonnie questionando se Brian sequer sabia como seu próprio corpo funcionava. Pelo menos eu tive um orgasmo. Puxa, desculpa. Nós não somos assim. Isso é por falta de comida e por dormir no carro. Depois de um tempo, Joe decide ir atrás da Bonnie, e quando a encontra, é questionado sobre como ele a encontrou tão rapidamente. Ele explica que o amor que sente por ela age como uma bússola poderosa, que quando acalma a mente purifica o coração. Essa bússola o guia até Bonnie. No entanto, ao compartilhar essas palavras emotivas, Joe revela que a rapidez em encontrá-la se deve a um chip na orelha de Brian que o Peter implantou. Ao perceber sua dependência da esposa ao longo dos anos, Joe humildemente se desculpa com Bonnie, reconhecendo que a fez deixar seus sonhos de lado para cuidar dele. Ele a convida a voltar para casa, prometendo dedicar o resto de seus dias a cuidar dela da mesma maneira que ela cuidou dele. A Bonnie fica tocada pela sinceridade de Joe, ou pelo fato de não ter outra escolha, repensa suas decisões e decide aceitar a proposta, enquanto Brian, todo orgulhoso, se considera o cupido que fortaleceu o casamento dos dois. Já o Joe, sem pensar duas vezes, acaba puxando sua arma e atira no joelho do cachorro talarico. Acho que pode me chamar de cupido. De nada. Ai, droga. E aí, Brian? Eu vim provar aquela torta de maçã que você me falou. Nossa, você foi baleado. Se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, e lembre-se de ativar todas as notificações para saber sempre que tiver vídeo novo. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.